Fala galera, professor Saulo Formiga e a gente está aqui na segunda parte da aula de hoje. Se você não assistiu a primeira parte, volta lá, dá o play, porque ela é muito importante para você se embasar para esse papo que nós vamos manter agora. A gente falou lá sobre localização do Brasil e a importância de se ter a localização de qualquer território, se você quiser encarar essa análise que nós estamos fazendo, que é aquela que mostra quais são as características do ambiente desse território. Bem, a gente viu que o Brasil é cortado pela linha do Equador ao norte, pelo Trópico Capricórnio, na região centro-sul. Então quer dizer que o Brasil já tem uma característica aí apontando para a gente, que é a característica intertropical. Mas calma, vamos com calma. Agora eu quero trazer para vocês uma manchete que marca muito a nossa identidade como maranhense, eu não posso deixar de lado. Durante muito tempo isso ficou um pouco esquecido, mas vem comigo aqui falar sobre uma manchete que rodou o Brasil e o mundo. Olha só, a manchete trata da cidade de Alcântara. Alcântara, uma das cidades mais importantes na história do Maranhão, uma cidade belíssima, que tem aí grandes casarões, assim como a capital, São Luís, e ruínas que contam muitas histórias e trazem muitos encantos. Um grande abraço para os meus amigos daqui do Maranhão, em especial os de Alcântara. Por que Alcântara veio para o nosso bate-papo? E aí você que não é do Maranhão vai entender agora. Recentemente, os Estados Unidos voltou a negociar, ou a tentar negociar, um contrato de aluguel, isso mesmo, de aluguel, de algo que é extraordinário para o Brasil e melhor ainda para Alcântara, o centro de lançamento de foguetes. Pois é, nós temos aqui uma das bases mais requisitadas do mundo, do ponto de vista localizacional. Por quê? Porque Alcântara está muito próximo da linha do Equador, aproximadamente aí a 2 graus, e com isso existe uma força aplicada, e aí vamos para a física, que é a força centrífuga. Ou seja, todo o corpo que está em movimento de rotação, e nós estamos na Terra, e a Terra está em rotação, quanto maior a velocidade de rotação, maior é a força centrífuga. Então quer dizer que lançar qualquer foguete de Alcântara traz para o lançamento uma economia de combustível considerável. Não só a economia, mas também a própria segurança, porque Alcântara está de frente para a Baía de Cumã, está de frente para o oceano. Então, isso favorece, porque em qualquer emergência já existe um plano B para que esse foguete seja lançado propositalmente ao mar. E aí uma equipe de busca vai fazer o recolhimento desse material com segurança. Então a nossa cidade de Alcântara chama a atenção do mundo inteiro pela posição extraordinária para o lançamento de foguetes, para o lançamento aeroespacial, tá bom? Não deixe de ver esse ponto, principalmente para você, aluno aqui do Maranhão, que vai prestar vestibular para a Universidade Estadual do Maranhão. Mas olha, eu falei aqui da Universidade Estadual, mas isso em momento algum fica fora do nosso currículo do Enem. Até porque se fala aí de posição e de implicações. Você sabe que o Enem adora trazer reportagens. Então, quem sabe, vai ser lá no Enem a terceira questão de geografia, base de lançamento ou centro de lançamento de Alcântara em negociação com os Estados Unidos. Você vai rir nessa prova e vai lembrar do seu Gonçalves Dias, não é isso? Então, vamos continuar a nossa análise. Bem, nós já marcamos aqui a posição do Brasil. O que nós vamos fazer agora? As análises da biodiversidade. Então, nós vamos bem aqui demarcar a posição que nós chamamos de intertropical. Olha só, tudo isso que eu estou achurando é a região brasileira marcada como intertropical, ou seja, entre os trópicos. Por que eu marquei o hemisfério norte? Porque você não pode esquecer que no hemisfério norte eu ainda tenho uma zona intertropical que vai até o trópico de Câncer. Então, tudo isso aqui é o Brasil intertropical, que soma quanto? Olha só, 92% é a porção do Brasil com característica intertropical. Mas o que é ser intertropical? Significa ser quente e úmido. Altas temperaturas, porque os raios solares vão incidir perpendicularmente, e com isso eu tenho como resultado o maior aquecimento da superfície.
Fora da zona intertropical, eu tenho uma área minúscula, né, se comparada com a anterior. E ela soma apenas 8% do Brasil, e nós batizamos essa região de região subtropical, tá? Região subtropical. Essa região sul aqui tem uma característica bem ímpar, que é ter as estações do ano bem definidas. Como nós estamos distante da linha do Equador, a influência que nós temos na zona intertropical não consegue chegar aqui com a mesma intensidade. Então, olha, uma das marcas registradas dessa comparação, aqui eu tenho estações do ano mal definidas, com temperaturas elevadas o ano inteiro. Enquanto no sul do Brasil, eu tenho estações bem definidas, com verões quentes e secos e invernos chuvosos e frios. E por falar em frio, deixa eu aproveitar para chamar a atenção para uma outra manchete para vocês. Pessoal, essa semana agora, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de outubro, tá? E nesse momento nós temos uma espécie de alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Ele está falando em hipertermia. Olha só, alta temperatura. Nós temos alguns pontos, sobretudo no centro-oeste brasileiro, que se ramifica até o sudeste, que são pontos de elevada temperatura, algo nunca visto antes na climatologia do Brasil. Tão alto que assusta por uma questão de saúde pública. As pessoas podem sofrer danos, prejuízos à sua saúde em função do que vem acontecendo, que é o aumento constante da temperatura. Mas isso tem a ver com as queimadas, isso tem a ver com a estiagem prolongada que o centro-oeste até a ramificação sudeste sofre nesse momento e é, sem dúvida, uma pauta para a gente falar lá na aula de clima, tá bom? Então vamos aguardar, mas não deixem de ler sobre este assunto. Aí o detalhe, pessoal, esse Brasil aqui que vocês estão vendo no mapa é tão grande que é cortado por linhas diversas, é um país que nós chamamos de país de proporção continental. Ou seja, nós temos um país que se remete a um continente, que se compara a um continente. Tanto que eu tenho 8 milhões de quilômetros quadrados, não é isso? Então, veja, esses 8 milhões de quilômetros quadrados, na verdade um pouco mais, vai trazer para a gente duas análises. A análise do tamanho norte e sul, do norte ao sul, de Roraima ao Rio Grande do Sul, nós temos um pouco mais de 4 mil quilômetros, e leste a oeste, na Paraíba, até o Acre, também aproximadamente 4 mil quilômetros, na verdade um pouco mais de 4 mil quilômetros. Então nós chamamos isso de pontos extremos equidistantes, tá bom? Pontos extremos equidistantes. No sentido norte e sul, olha só, lá em Roraima eu estou próximo da linha do Equador, no Rio Grande do Sul eu estou distante. Então significa que são duas realidades climáticas completamente diferentes. Raios solares perpendiculares, próximo ao Equador. Raios solares oblíquos dentro da zona temperada. Então, olha só, bem aqui já há uma marca registrada que esse tamanho do Brasil, particularmente no sentido norte e sul, traz para a gente. Quer dizer o quê? Que eu vou ter uma grande, olha só, uma grande variação climatobotânica. Climatobotânica, ou seja, variação de clima e variação de vegetação, ok? Lembre-se que a vegetação é a parte mais sensível do ambiente. Então, se você tem uma alteração das condições climáticas, a vegetação é a que vai buscar se adaptar mais rapidamente ou então vai sofrer a extinção, ok? Então, eu tenho a variação climatobotânica. Já no sentido leste-oeste, o Brasil também é gigantesco. Só que esse gigantismo traz para a gente aqui a presença, olha só, a presença de 4 fusos. Olha só, a presença de 4 fusos horários. Quer dizer que eu tenho quatro horários diferentes no nosso país. Se você está em São Luís agora, no meu relógio são 7h28 da noite, 19 horas e 30 minutos aproximadamente. Mas se você estivesse me assistindo nesse exato momento do Acre, a gente estaria 2 horas de diferença. Então, eu estou aqui às 7h30 da noite, mas se você que está no Acre, são apenas 5h30
Tá? Então lá você está vendo o pôr do sol e para a gente aqui já é noite. Então essa grande variação do horário se dá exatamente em função desse dinamismo, tá bom? Dessa extensão territorial. E aí um detalhe, pessoal, você não pode esquecer que essa proporção territorial, ela vai ser dividida em terras contínuas, olha só, terras contínuas e terras descontínuas. Não pode esquecer disso. Se a gente levar em consideração as massas únicas de terra, nós somos o quarto maior país. Se a gente usar as terras descontínuas, ou seja, todas aquelas terras que estão além da massa única, aí a gente cai para a quinta posição, perdendo para os Estados Unidos, ok? Então, é sem dúvida um país gigantesco e esse gigantismo vai trazer para a gente grandes questões, como, por exemplo, que nós vimos a variação climatobotânica. Não esquece, porque variação climatobotânica traz diferentes paisagens. Deixa eu usar um exemplo bem prático para vocês. Antes de começar a aula, estava preparando aqui esse quadro para vocês, eu pesquisei rapidamente lá no buscador as características do momento de hoje. Como eu falei para vocês, eu estou gravando aqui em 8 de outubro. Então, olha, em São Luís, nesse momento, são 27 graus, está marcando 27 graus. Enquanto você que está aí no Rio Grande do Sul, e eu sei que tem uma turma gigantesca do Rio Grande do Sul acompanhando a gente, e deixo aqui meu grande abraço fraterno. Olha só, se você estiver em Gramado, na Serra Gaúcha, os termômetros por lá, agora estão marcando 14 graus. É uma diferença muito grande, né? É quase o dobro. Então veja, 27 graus em São Luís, mas o detalhe, a máxima em São Luís poderia ter chegado a 31. E a mínima a 26. Você percebe que não tem uma grande variação, ó, de 31 para 26 é muito pouco. Quando eu vou para Gramado, olha a diferença. Eu vou de 17 a 8 graus. A variação é maior do que em São Luís. A variação é maior do que em São Luís. Normalmente, quando você compara a nível anual, isso fica mais nítido, tá? Isso fica mais nítido. Por quê? Porque no inverno, Gramado é atingido pela massa polar, que vem lá do extremo sul da América do Sul. Gramado está aqui, gente, ó, no Rio Grande do Sul, e além de estar longe do Equador, ainda está no alto das serras da região do antigo chamado Planalto Meridional. Então eu tenho a altitude e eu ainda tenho a latitude colaborando para as baixas temperaturas de Gramado. Já São Luís está no litoral, isso já dá uma regularidade, mas está próximo à linha do Equador. De novo, raios solares perpendiculares, maior luminosidade significa maior temperatura. Então, são dois lugares distintos que vão trazer dinâmicas próprias e que, com isso, o ambiente natural que você vê em Gramado, em nada se assemelha ao Maranhão. Perfeito? Ok? E aí, para finalizar, vamos para essas considerações importantes. Só para você julgar se é algo positivo ou negativo para o Brasil. Por exemplo, o Brasil tem um litoral com mais de 7.000 quilômetros. Então, significa o quê? Que nós temos um litoral muito vasto. Esse litoral é banhado pelo Oceano Atlântico. Pergunta, isso é positivo ou é negativo? Hein? Positivo ou negativo? Isso. Ganhou quem respondeu que é positivo. Por quê? Porque eu tenho as principais rotas. Olha só, as principais rotas comerciais. Principalmente nessa relação Europa e América do Norte, tá? Uma espécie de comércio triangular. Já a posição sul, cuidado, gente, posição sul não é posição ao sul do Equador, é o sul econômico. Ou seja, eu estou abaixo da linha do Equador econômico. Lembra que a gente divide também, com a nova ordem mundial, o mundo norte, desenvolvido e rico, e o mundo sul, pobre e subdesenvolvido. Se eu digo que o Brasil faz parte do sul, pobre e subdesenvolvido, isso sem dúvida é negativo, tá bom? Porque deixa claro o caráter de dependência, tá? Dependência, sobretudo em relação aos países desenvolvidos. Quando eu vou para a posição ocidental, automaticamente eu coloco positivo. O Brasil é um país 100% ocidental, cuja cultura é também uma cultura de identidade ocidental. Então, estamos na posição geográfica ocidental e também acabamos desenvolvendo uma cultura que está ali, ó,
alinhada com os valores do Ocidente. Então, isso traz um desenvolvimento identitário pleno, tá bom? Então, nesse caso, favorece por a questão cultural, pela questão cultural. Já a posição equatorial, para encerrar o nosso papo, eu não preciso nem questionar, né? Ter a linha do Equador no Brasil é extraordinariamente positivo. E a maior resposta disso é a biodiversidade. A biodiversidade apresentada no nosso país. Você vai da floresta amazônica aos pampas gaúchos. Você vai da caatinga, no sertão nordestino, à Mata dos Cocais aqui no Maranhão. Isso sem falar no Cerrado, no Cerradão, né? no Carrasco, na própria grande alteração da floresta amazônica com a Mata de Caiapó, a Mata de Igapó, enfim. Você tem aí uma biodiversidade que, sem dúvida, chama a atenção do mundo inteiro. A gente só precisa, claro, cuidar um pouco mais dela, não é isso? Bem, gente, eu fico por aqui nesse vídeo. A aula, como eu falei, foi sobre a posição geográfica do Brasil e as suas implicações. E nas próximas aulas você vai ver que este momento aqui foi fundamental para que a gente possa manter as bases alicerçadas para esse crescimento do conhecimento geográfico, que sem dúvida é a ciência superior. Deixo aqui um grande abraço e até a próxima aula, hein?